Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele expõe de maneira singular, brilhantemente, o que significa o Evangelho. Alguém já chamou a carta aos Romanos de o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. Já no capítulo 1 desta robusta epístola, Paulo já trata desta matéria. E ele, no capítulo 1, versos 14 a 17, vai expor-nos acerca do poder do Evangelho. Eu quero então entrar neste terreno sagrado com você e peço a você para tirar as sandálias dos seus pés, porque vamos pisar terreno santo. Paulo inicia este assunto mostrando o seu compromisso com o Evangelho. E no verso de número 14 ele vai dizer: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo era um perverso perseguidor da igreja. E Jesus mudou a vida dele. E Jesus o preparou e o comissionou para ir para longe aos gentios, tornando-se o grande desbravador, o grande bandeirante do cristianismo. E ele compreende que esta tão grande salvação que o alcançou fez dele um devedor, agora de levar este evangelho aos mais longínquos rincões do império. E ele sai pregando, plantando igrejas nas mais diversas províncias do Império Romano, como a Galácia, a Macedônia, a Acaia, a Ásia Menor. Este homem tem uma paixão que rege a sua agenda, que é o vetor da sua vida, é anunciar o evangelho da graça de Deus. Ele se sente devedor. A segunda coisa que ele menciona no seu compromisso está no versículo 15, quando ele diz: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho. Este homem não apenas se sente devedor, ele está pronto. Ele está disposto a pregar. E ele prega com saúde, ele prega doente, ele prega em lares, ele prega em lugares públicos, ele prega quando está em liberdade, ele prega quando está algemado, ele prega nas sinagogas, ele prega nas praias, não tem lugar, não tem dia, sempre que uma oportunidade surge, ele está pronto, disposto. Isso mexe com a sua alma, isso é um fogo que inflama o seu coração. Mas em terceiro lugar, ele vai dizer no verso 16 assim: eu não me envergonho do evangelho. Este homem que se sente devedor, este homem que está pronto, ele não se envergonha do evangelho. Há muitos pregadores que são a vergonha do evangelho, porque pregam um outro evangelho, um falso evangelho. E assim eles distorcem a verdade de Deus e transformam a verdade de Deus em mentira, enganam as pessoas, conduz as pessoas aos terrenos escorregadios e perigosos que vão desembocar na perdição eterna. Mas Paulo está dizendo: eu não me envergonho, eu não me envergonho do evangelho. O que é evangelho? É a boa nova da salvação em Cristo. Este plano eterno, perfeito que Deus estabeleceu desde toda a eternidade. Um plano que nós chamamos o plano da redenção, feito pelo conselho da Trindade, antes mesmo que o mundo fosse criado, onde o Pai nos escolheria soberanamente, onde o Filho viria ao mundo, fazendo-se carne, tornando-se semelhante a nós em tudo, exceto no pecado, para morrer na cruz pelos nossos pecados
E quando o Espírito Santo aplicaria em nós esta obra da redenção. É esta obra do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, que, traçada na eternidade, foi executada no tempo e há de se consumar no dia final, quando Jesus Cristo virá em glória para buscar a sua noiva, a sua igreja. É este plano bendito que Paulo chama de evangelho, a comunicação, a pregação das boas novas da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois bem, Paulo vai mostrar agora a natureza deste evangelho. Ele diz: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja você que nós podemos até nos envergonhar da fraqueza, mas não do poder. Muito embora haja naipes de poder que são destrutivos. É o poder que mata, é o poder que corrompe, é o poder que oprime, é o poder que massacra. Não é este o poder de Deus. O poder de Deus é o poder da salvação. Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas quando Deus foi salvar você e a mim, Deus entregou o seu próprio Filho. Ele não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Esta é a obra que custou tudo para Deus, para ser de graça para você e para mim. Por isso que a Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Em outras palavras, não há salvação fora do evangelho. A salvação não se dá por merecimento. Eu não compro a minha salvação, eu não mereço a minha salvação. Eu não conquisto a minha salvação. Salvação não é pelas obras. Salvação não é por mérito. Ninguém é salvo porque pratica boas obras. Ninguém é salvo porque frequenta esta ou aquela igreja. Ninguém é salvo porque recebeu este ou aquele batismo. Ninguém é salvo porque faz sacrifícios e penitências. Ninguém é salvo quando busca salvação em outros salvadores, por mais populares que sejam. Não, a salvação é uma dádiva de Deus, uma oferta da graça de Deus. A salvação, ela não pode ser alcançada a não ser que você creia em Jesus Cristo. E esta é a grande central mensagem do Evangelho. Por isso Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui está a exigência do Evangelho. Ele não é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que não crê, do incrédulo, do cético, do agnóstico, do ateu, do idólatra, do feiticeiro. Não. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em outras palavras, aqui tem uma limitação. E a limitação é imposta pelo próprio Deus. A salvação é para todos os que creem e só para os que creem. Não há outra forma de você ser salvo. Não há outra possibilidade de você ser salvo. O apóstolo Pedro, no dia lá em Pentecostes, lá em Jerusalém, no seu sermão, não foi o sermão do dia de Pentecostes, foi um segundo sermão que ele pregou, no capítulo 4, verso 12 de Atos, ele diz: e não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, exceto o nome de Jesus. Jesus foi categórico: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus Cristo foi claro: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus foi específico: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo.
entrará e sairá, e achará pastagens. O apóstolo Paulo é meridianamente claro quando escreve a Timóteo, no capítulo 2, verso 5 da sua primeira carta: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. De tal maneira que a salvação é dada a todos os que creem e só aos que creem. Mas aqui, Paulo está dizendo que essa salvação não é só para gentios e não é só para judeus. Ele vai dizer claramente, aqui no verso 16, primeiro do judeu e também do grego. A salvação veio para os judeus. Os judeus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, quer judeus, quer gregos, quer judeus, quer gentios. E qual é a promessa do Evangelho? Verso 17, Paulo diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O que Paulo está ensinando aqui? Esta foi a bandeira principal da reforma protestante do século XVI, a doutrina da justificação pela fé. O que Paulo quer nos ensinar aqui é o seguinte: quando você compreende o que Cristo fez, ele veio ao mundo, não foi apenas para possibilitar a sua salvação, ele veio para salvar você. De tal maneira que a Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. A morte de Cristo não foi um acidente, a ressurreição de Cristo não foi uma surpresa. Ele morreu pelos nossos pecados, como nosso substituto, como nosso representante, como nosso fiador. Diz a Escritura, lá em Isaías 53, que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Diz a Bíblia que agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. Que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Segundo Coríntios 5, 21, diz que ele que não conhecia pecado foi feito pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele foi feito maldição pelos nossos pecados. Ou seja, Deus lançou o meu, o seu, o nosso pecado sobre Jesus, e ele foi, segundo Pedro 2,24, primeira carta de Pedro, levando no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Ali na cruz, Deus puniu o seu, o meu, o nosso pecado. E ali diz Colossenses 2,14, que Jesus Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós e dá um brado na cruz: está consumado, está pago. Ele pagou a nossa dívida, impagável. E ele nos comprou para Deus, não com ouro, não com prata, mas com seu próprio sangue. Esta é a gloriosa verdade do Evangelho. E no momento, então, que você crê em Jesus, você é declarado justo diante do tribunal de Deus. Porque um outro alguém, o seu representante, o seu substituto, sendo justo, se fez pecado por você para assumir a sua dívida, pagar a sua dívida, remir você, de tal maneira que você agora, crendo em Cristo, está quites com a lei de Deus, quites com a justiça de Deus, e nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o justo viverá pela fé. Quando você crê que Jesus Cristo pagou a sua dívida, que ele morreu não para possibilitar a sua salvação, mas morreu para efetivamente salvar você, que ele levou sobre si o seu pecado, que ele julgou, puniu, o Pai puniu o seu pecado no seu Filho, que ele morreu como seu representante, substituto no seu lugar. Então você compreende que agora você é declarado justo diante do tribunal de Deus. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos 8:1, já agora nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor.
A justiça de Deus se revelou no Evangelho. Deus satisfez a sua justiça. Você está quites com a lei, porque o salário do pecado é a morte. Você não morreu, mas Jesus Cristo, como seu substituto, morreu em seu lugar para dar a você a vida eterna. Que Deus abençoe o seu coração e que você hoje compreenda a riqueza do Evangelho e que você hoje se renda ao Salvador, ouvindo a voz do Evangelho, sendo alcançado por esta voz, pela graça salvadora de Deus. Deus abençoe a sua vida.